Olá pessoal, eu sou a Bianca, bolsista do projeto de extensão de Olho no Rótulo, Conhecendo o que se come, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas, que tem como docentes responsáveis Tânia Mara Simões, Eveline de Azeredo e Gislene Regina Fernandes. Hoje iremos abordar o tema rotulagem nutricional, que abrange o tema rotulagem de alimentos ainda vigente, leitura de rótulos e nova rotulagem nutricional. Algumas considerações importantes sobre a leitura dos rótulos. A leitura dos rótulos não é uma prática rotineira adotada pela população. O rótulo é a identidade de um produto. É ele quem irá trazer os constituintes presentes naquele alimento em questão. A leitura dos rótulos nos permite fazer escolhas alimentares conscientes e saudáveis. Rotulagem de alimentos ainda vigente. O rótulo nutricional é a identidade de um produto e sua função é orientar o consumidor sobre os constituintes deste alimento. O modelo atual de rotulagem não é de fácil compreensão, onde se entenda de forma direta e rápida os excessos presentes em alimentos processados e ultraprocessados. Então, qual a importância de ler os rótulos dos alimentos? Ler e entender os rótulos dos alimentos é de extrema importância para a escolha de produtos mais saudáveis e para a criação de hábitos alimentares conscientes. Para que isso seja possível, a rotulagem presente nos alimentos se torna grande aliada do consumidor, porque visa o fornecimento de informações importantes, como, por exemplo, a lista de ingredientes. Essa se torna um grande meio de comunicação entre o fabricante e o consumidor do produto final. Rotulagem ainda vigente. Em 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão responsável pelas normas de rotulagem, tornou obrigatório o rótulo com informações nutricionais em qualquer produto embalado. Algumas informações são obrigatórias nos rótulos de alimentos embalados. São elas: lista de ingredientes, declaração de glúten, declaração de alergênicos, declaração de lactose, origem, prazo de validade, conteúdo líquido, lote, instrução para a principal utilização e preparo pelo consumidor e informação nutricional. Vamos destacar dois desses itens obrigatórios: a lista de ingredientes e a informação nutricional. Vamos aprender então como é feita a leitura do rótulo partindo da lista de ingredientes. A lista de ingredientes é determinada de forma decrescente. O primeiro ingrediente desta lista é o que está em maior quantidade naquele alimento e o último é o que está em menor quantidade. Quanto menor é a quantidade de itens na lista de ingredientes, quanto mais conhecidos por nós são os termos nela encontrados, mais saudável tende a ser o alimento. Ao ler e comparar a lista de ingredientes, o consumidor consegue identificar se um alimento é minimamente processado, processado ou ultraprocessado. Neste slide, vemos a comparação da lista de ingredientes de um iogurte natural desnatado com o iogurte integral de mel. O iogurte natural desnatado possui apenas 3 ingredientes. Já o iogurte integral de mel possui cerca de 7 ingredientes, sendo considerado assim um alimento ultraprocessado, enquanto o iogurte natural de mel um alimento minimamente processado de acordo com a quantidade de constituintes do produto. Já comparando outra lista de ingredientes, que é a do queijo mussarela e a do queijo processado UHT. No queijo mussarela, vemos que ele possui cerca de 6 constituintes, então é considerado um alimento processado. Já o queijo processado UHT é considerado um alimento ultraprocessado, pois possui cerca de 9 constituintes. Também vemos a seguir a comparação entre o pão francês e o pão de forma.
O pão francês é considerado um alimento processado, enquanto que o pão de forma é considerado um alimento ultraprocessado. Vejamos a seguir alguns exemplos de substituição de alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados como salgadinho de pacote, bolacha e biscoitos doces ou salgados podem ser substituídos por castanhas e frutas secas. Já os embutidos, como linguiça, salsicha e nuggets, podem ser substituídos por carne bovina, suína, frango, peixe e ovo. Os embutidos, como presunto, peito de peru e mortadela, podem ser substituídos por queijo, atum enlatado e ovos. Os doces prontos, como chocolate e sorvete, podem ser substituídos por doces caseiros, como pudim, quindim e manjar. Os refrigerantes, sucos em pó ou néctares podem ser substituídos por água, suco natural, vitamina de fruta. Já o macarrão instantâneo pode ser substituído por macarrão com temperos naturais e ou extrato de tomate. Os temperos instantâneos podem ser substituídos por temperos naturais, como o alho, a cebola, o alecrim, a cebolinha, o coentro, salsa, orégano e manjericão. As bebidas lácteas e iogurtes adoçados e com adição de corantes e saborizantes podem ser substituídos por iogurte natural com frutas, mel, castanhas, granolas ou aveia para agregar sabor. A margarina e requeijão pode ser substituída por manteiga, queijo, geleia e mel. As bolachas salgadas podem ser substituídas por pães caseiros, pão francês, pão de cará, pão de milho e tapioca. A informação nutricional obrigatória é a tabela nutricional, contendo quantidade de calorias, fibras alimentares e nutrientes. Essa tabela de informação tem como função principal informar aos consumidores as propriedades e composições dos ingredientes que formam determinado alimento, com suas devidas proporções e porcentagens de valores diários de referência. Sua leitura é muito importante, porque a partir das informações contidas, você consegue fazer escolhas alimentares mais saudáveis, nutritivas e de forma consciente. Rotulagem nutricional. A informação nutricional ou tabela nutricional deve estar contida na maioria das embalagens de produtos embalados. Nela, deve-se encontrar quantidade de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas, minerais, entre outros, por porção. Alguns itens comumente encontrados na tabela nutricional são porção e porcentagem de valor diário, valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas, fibra alimentar, sódio. E em alguns rótulos alimentares também podemos encontrar teores de cálcio, ferro, colesterol, gorduras insaturadas, poliinsaturadas e monoinsaturadas. Lembrete: os valores que vêm descritos no rótulo fazem referência a uma porção determinada e não à embalagem inteira. O que significa cada item descrito na tabela nutricional? Porção é a quantidade média a ser ingerida em cada momento de consumo do alimento, por pessoas consideradas sadias maiores de 36 meses de idade. Medida caseira indica a medida normalmente utilizada pelo consumidor para medir algumas quantidades de alimentos. Valor energético é a energia produzida pelo nosso corpo através dos macronutrientes. Na rotulagem, o valor energético é descrito em forma de quilocalorias ou quilojoules. Cada quilocaloria equivale a 4,2 quilojoules.
Porcentagem de VD é um número percentual que irá indicar o quanto o alimento apresenta de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Continuando com os itens da tabela nutricional, temos os carboidratos. Os carboidratos são componentes dos alimentos cuja principal função é o fornecimento de energia para as células do corpo. Cada grama de carboidrato fornece cerca de 4 quilocalorias. Proteínas são componentes dos alimentos cuja necessidade é para a construção dos nossos órgãos, tecidos e células. Cada grama de proteína fornece 4 quilocalorias. Gorduras totais. As gorduras totais fazem referência à junção de todas as gorduras presentes naquele determinado alimento, desde aquelas de origem animal quanto as de origem vegetal. Cada grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Gorduras saturadas. Esse tipo de gordura é encontrado em alimentos de origem animal e também no azeite de dendê e no óleo de coco. Gorduras trans e ácidos graxos trans. É a gordura encontrada em alta quantidade nos alimentos industrializados, ultraprocessados e que contenham gordura hidrogenada na sua preparação. A recomendação é que se consuma no máximo 1 grama de gordura trans ao dia. Fibra alimentar. O consumo de fibras está relacionado ao bom funcionamento do intestino, ao controle glicêmico e do colesterol sanguíneo. O ideal é que a ingestão de alimentos seja com alta porcentagem de VD para fibras alimentares. O sódio. Este componente está presente no sal de cozinha e nos produtos industrializados e ultraprocessados. Valor diário recomendado ou porcentagem de VD. A porcentagem de VD é o percentual de valores diários, ou seja, um número em percentual que irá indicar o quanto o produto apresenta de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Cada nutriente apresenta um valor diferente para se calcular o VD. Vamos ao exemplo de um cálculo. Para uma dieta de 2.000 quilocalorias, recomenda-se o consumo de 300 gramas por dia de carboidratos. Temos uma porção de um determinado pão de forma integral, sem açúcar, 12 grãos. A tabela nutricional diz que uma porção de 50 gramas deste pão possui 14 gramas de carboidratos. Como calculamos, então, a porcentagem de VD? As 300 gramas do valor recomendado diariamente será o nosso 100%. As 14 gramas que estão presentes em 50 gramas de pão será o nosso X. Então, basta multiplicar 100% vezes as 14 gramas dividido pelas 300 gramas recomendadas diariamente. Chegamos, então, a um valor aproximado de 5%, ou seja, comendo uma porção do pão de forma, aproximadamente 2 fatias e meias, que representam 50 gramas, contendo 14 gramas de carboidrato, estaríamos consumindo no café da manhã, por exemplo, aproximadamente 5% do VD recomendado de carboidratos por dia. O ideal, então, é consumir alimentos com baixas porcentagens de VD para gorduras saturadas e sódio, alimentos com altas porcentagens de VD para fibras alimentares, alimentos isentos em gorduras trans, ou seja, que não tenham a presença de gordura hidrogenada nem de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes. Aditivos alimentares. São aqueles produtos que têm a finalidade de adicionar cor, sabor, textura, conservação, entre outras coisas. Eles atuam impedindo a deteriorização mais rápida dos alimentos industrializados, que na maioria das vezes não possui relevância nutricional.
ou seja, são usados apenas por razões tecnológicas, nutricionais ou sensoriais. Alguns exemplos de aditivos alimentares são corantes, conservantes, antioxidantes, emulsificantes, espessantes e gelificantes, estabilizadores de sabor, edulcorantes e outros. Alimentos transgênicos. Existe também nos rótulos de alguns alimentos, por exemplo, naqueles derivados do milho e da soja, a presença de um triângulo amarelo com a letra T. Esse triângulo indica a presença de alimentos transgênicos, ou seja, alimentos que são geneticamente modificados. Cuidados alimentares para indivíduos com algumas doenças. No diabetes mellitus, os consumidores diabéticos devem ter atenção redobrada aos alimentos que contenham açúcar na sua descrição. Lembrando que o açúcar pode vir descrito de diversas formas. Os produtos Diet Light devem conter advertências, como diabéticos contém e especificar o nome do monossacarídeo, disacarídeo, sacarose, glicose ou frutose presente na sua composição. Para pressão alta, ou seja, hipertensão arterial, os consumidores hipertensos devem sempre se atentar para a quantidade de sódio descrito na tabela nutricional. Colesterol alto. Os consumidores devem sempre se atentar ao conteúdo de gorduras totais, identificando o teor de gorduras saturadas, gorduras trans e o teor de gorduras boas também, permitindo o bom controle das dislipidemias. Na doença celíaca, os consumidores celíacos devem sempre se atentar para os produtos que contenham em sua composição trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados. Triglicérides altos. Os consumidores que tenham triglicérides altos devem ter preferência por alimentos reduzidos em gorduras e açúcares. No entanto, todos os indivíduos devem atentar para o consumo não excessivo de açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio, visando a prevenção da saúde. Novo modelo de rotulagem dos alimentos. De acordo com a Anvisa, era necessário haver uma mudança no modelo da rotulagem dos alimentos, pois a rotulagem atual é de difícil visualização, compreensão e utilização para a maioria dos consumidores. O foco é justamente a saúde da população, com mais segurança alimentar através da nova rotulagem, uma vez que as embalagens dos alimentos passarão a apresentar informações mais claras. E quais são os propósitos da mudança nas regras de rotulagem? Aperfeiçoar a visibilidade e a legibilidade das informações nutricionais, facilitar a compreensão dos principais atributos nutricionais dos alimentos, reduzir as situações que geram engano quanto à composição nutricional, facilitar a comparação nutricional entre os alimentos, aprimorar a precisão dos valores nutricionais declarados e ampliar a abrangência das informações nutricionais. Quais são as principais mudanças na rotulagem, aprovadas no dia 7/10/2020, pela Anvisa? O novo modelo de rotulagem trará informações mais claras, com advertência para produtos com altos teores de açúcar, gordura saturada e sódio. A inscrição virá com um desenho de lupa inspirado no modelo canadense. Nesse slide, podemos ver a utilização de alguns modelos. Letra A. Modelos com alto teor de um nutriente. Letra B. Modelos utilizados para alimentos com alto teor de 2 nutrientes. E letra C. Modelos utilizados para alimentos com alto teor de 3 nutrientes. Nova tabela de informação nutricional. A nova tabela de informação nutricional passará a ter um padrão específico, com um fundo branco
inscrições em preto e tamanhos de letras também determinados, com informações sobre açúcares totais e adicionados. Uma nova coluna com informações nutricionais em 100 gramas, com a porcentagem de VD por porção, além de trazer quantas porções cada embalagem contém do produto. As propostas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, eram diferentes para a nova rotulagem. Seria um triângulo, considerado uma forma simples e convencional, na cor preta, com bordas arredondadas e brancas, garantindo assim o contraste necessário para a leitura do consumidor. Acredita-se que a nova rotulagem nutricional irá contribuir para reduzir o consumo de nutrientes críticos, trazendo, sobretudo, ganhos para a saúde e o bem-estar da população, diminuindo assim problemas como obesidade, diabetes, problemas do coração e câncer, entre outras doenças mais comuns ligadas ao consumo excessivo de produtos ultraprocessados. Essas foram as referências utilizadas na elaboração da aula. Agradecemos a atenção e a participação de todos.